Segunda questão de matemática da FUVEST 2012, gente. Bom, nessa questão é interessante a gente desenhar um pouco o hexágono. Ele menciona de um hexágono regular. Então vamos a ele. 6 lados, todos equivalentes. E eu vou chamar esses dois pontinhos aqui de A e B. Vai me ser interessante esse cara. Ele fala que esse hexágono tem uma área de raiz de 3. Bom, eu vou anotar aqui que a área dele é raiz de 3. A área do hexágono. Depois ele menciona que tem um ponto P, que pertence à mediatriz de AB. Bom, mediatriz, gente, é um ponto que está no meio de um segmento, formando uma linha perpendicular ao tal do segmento. Então esse pontilhado que eu fiz aqui, ó, ele forma 90 graus e é chamado mediatriz. Corta no meio, uma medida. Agora, existe um ponto P aqui, que eu vou colocar mais ou menos aqui, no final. Esse ponto P vai definir um triângulo APB, que o texto vai mencionar. Inclusive, ele vai falar que esse triângulo APB tem uma área de raiz de 2. E aí, ele quer saber a distância de P ao segmento AB. A distância de P ao segmento AB é exatamente essa linha pontilhada, que é a distância de ponta até reta, que eu vou chamar de H, pois é a altura desse triângulo. Outro detalhe é que essa lateral é o lado do meu hexágono, que eu vou chamar de L. Bom, e aí eu tenho que lembrar algumas áreas, né? Por exemplo, a área de um hexágono. A área de um hexágono, gente, se você for procurar, ela é definida como a área de 6 triângulos equiláteros. Eu tenho aqui um desenho com pontilhadinhos de diagonal definindo 6 triângulos equiláteros. Portanto, no fundo, a área do hexágono só dá para você saber se você souber a área do triângulo equilátero. 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 triângulos equiláteros. Com isso eu vou descobrir o lado. Então vamos lá. A área do hexágono é raiz de 3. 6 lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu posso cortar a raiz de 3 e vou mandar para o outro lado multiplicando. 4 vezes o que sobrou 1, 4. E 6 passa dividindo, vai sobrar 6. Tudo isso é lado ao quadrado. Se eu tirar a raiz quadrada, você vai ter raiz de 2, raiz de 4, na verdade vai sair 2, sobre a raiz de 6. Essa seria a medida do lado. Guarda que eu vou usar. Agora, e a área do triângulo? Como é que eu defino? A área de um triângulo qualquer seria sempre a base, que no caso aqui é L, vezes a altura, dividido por 2. E isso dá a raiz de 2. Bom, eu tenho que achar o H. Então eu vou já substituir algumas coisas. O lado, olha só, é 2 sobre raiz de 6. Eu tenho H sobre 2 para calcular, e isso é raiz de 2. Simples. Só cortar o 2 e passar a raiz multiplicando. Raiz de 6 multiplicando raiz de 2, vai ficar tudo dentro da raiz, que vai dar a raiz de 12. Ora, a raiz de 12, meus queridos, dá para racionalizar, né? Você tira o 4, 3 vezes 4, vai dar 2 raiz de 3. Essa seria a distância do ponto P ao segmento AB.